Pai do Senhor, meus irmãos, vamos dar sequência ao estudo que começamos a semana passada, de escatologia. Semana passada, meus irmãos, nós passamos, na verdade, definimos escatologia, mais conhecida como doutrina das últimas coisas, mas é necessário que tenhamos um conhecimento e um entendimento grande dos fatores escatológicos. Por isso, hoje nós começaremos a falar das correntes de interpretação sobre as últimas coisas. E temos que entender que é corrente interpretativa, tá? Porque geralmente quando está no seminário, é aquela discussão, qual é a que está certa, qual é a que está errada? É a interpretação. Então, em tese, não há corrente errada. São três grandes correntes interpretativas, e aí cada teólogo defende a sua corrente interpretativa. Então, aqui o nosso propósito não é falar do que, qual é a... Não, nós falaremos das três. Eu sei que quando se toca nesse assunto, os irmãos falam, mas e a do pastor? Qual é a corrente? Qual é a corrente? À medida que os irmãos verem o estudo, vão ver nitidamente a corrente interpretativa sobre as últimas coisas, da qual eu particularmente defendo. Mas não é que as outras estejam erradas. Cada um tem a sua forma de interpretação. Pastor, mas tem texto bíblico para todas elas? Tem o entendimento. Se tem o entendimento, automaticamente tem textos bíblicos que amparam essas correntes teológicas. Então, hoje nós começaremos falando sobre o amilenismo e, de repente, vamos ver se a gente já consegue entrar hoje no pré-milenismo. Não sei se vai dar, mas queremos começar com o amilenismo. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Todas as três correntes da base estão em Apocalipse 20, versículos de 1 a 6, tá bom? Vai estar falando do texto sobre 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Quem encontrou, diga amém. A Bíblia diz assim, então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Corrente amilenista diz o quê? Nós vamos ler este slide e depois vamos para um outro slide que montei hoje à tarde para o estudo dessa noite. Amilenismo, ou é conhecido amilenismo ou amilenianismo. E na escatologia cristã crê que o milênio de Apocalipse 20 deve ser interpretado simbologicamente. Então a gente já começa a ver aí duas correntes teológicas. Uma corrente teológica que interpreta as coisas no sentido literal. E outra corrente teológica que interpreta as coisas no sentido simbólico. Essa milenista é a mesma corrente que, por exemplo, fala que Jó foi um livro figurativo, né? É instrutivo, mas é figurativo. Então, algumas passagens que temos como literais, eles têm como
simbólicos. Então, para eles, o milênio será algo simbólico. Os irmãos vão ver que para eles, nós já estamos no milênio. E aí tem algumas complicações, principalmente quando chega em Isaías, né? Isaías coloca algumas condições para o milênio. Que a gente não vai ver no milenismo, porque se eles acham que é simbólico, o que está lá em Isaías também vai ser simbólico. E interpretamos como literal. Interpretando que vai ser 1000 anos de paz sobre o reinado de Cristo. Um reinado literal. O milenista não. Então, se você conhecer algum pastor, algum teólogo milenista, não adianta falar para ele, olha, mas isso vai acontecer de forma literal. Vai ser perca de tempo. Por isso que no seminário a gente aprende uma coisa. Teologia não se discute. Por quê? Porque se pega um amilenista, imagina no almoço, tem um amilenista, um pré-milenista e um pós-milenista. Se forem conversar sobre isso, não conversem e não vão chegar em lugar nenhum. É igual marca de carro. Tem aqueles que gostam de Volkswagen e fica Volkswagen. Pode ter 10 carros. De 10, 9 vai ser da Volkswagen. Tem aqueles que gostam da Ford. Tem aqueles que gostam da Chevrolet. Tem os que gostam da Honda. Outros que gostam da Toyota. Qual o melhor carro? Não sei o seu gosto. Estão vendo? Isso é interpretativo. É igual comida. Já viu como comida é uma coisa engraçada? Tem comidas que são, né, quase que unanimidade. Mas dentro da unanimidade não tem aquele que não gosta? Eu conheço um rapaz que nasceu no Nordeste, nasceu em teatro nordestino detesta cuscuz. É, nordestino. Nascido em Vitória de Santo Antão. Veja. Do quê? Não, ele não gosta. Ele, duas coisas que é muito comum aqui, não gosta. Cuscuz e salsichinha. Eu não como na minha casa. Na minha casa não entra nem cuscuz e nem salsichinha. E é nordestino. É gosto. Então a interpretação, corrente teológica, interpretativa, nós temos que entender também dessa forma, senão vira uma guerra, meus irmãos. Não vira uma guerra. E entenda, o Senhor não quer gerar guerra entre nós. Pastor, então é por isso que o senhor se dá bem com os conhecidos tradicionais? É. E o senhor se dá bem com os pentecostais? É. Se eu for pregar numa igreja batista, como já preguei na segunda batista, irmão, pastor Cláudio pregando parado assim, ó. Por quê? Porque para o batista tradicional, o pastor para pregar, ele pode, não é, Ivanildo? 2 passos para a direita, 2 passos para a esquerda, 2 para frente e 2 para trás. Igualzinho que eu prego. Mas entenda, se eu for pregar na igreja batista tradicional, não é Monte Hermon. Não é a igreja que eu pastorei. Então aí o que acontece? Eu vou me adequar à realidade deles. Entenderam? Para que criar uma guerra em cima disso? Então, a corrente interpretativa, principalmente das últimas coisas, nós também temos que ter um entendimento disso. Então, primeiro ponto da milenismo que nós temos que ficar bem claro. Para eles, o sentido do texto é simbólico. E por que eu estou batendo nesse ponto? Pela sequência. Ao contrário do que a palavra deixa entender, sendo a ausência de milênio, o amilenismo crê num milênio, porém não da forma literal como os pré-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas, que também é o pré-milenista ou pós-milenista. O amilenismo clássico crê no milênio que iniciou com a primeira vinda de Cristo. Quando é a primeira vinda de Cristo? Ou quando se deu a primeira vinda de Cristo, meus irmãos? No quê? No seu nascimento. Ok? Então vamos lá. Vamos entender uma coisa que é interpretada de uma forma errada. Muita gente fala que o arrebatamento vai ser o quê? Segunda vinda de Cristo. Repita comigo. O arrebatamento não é a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento é o arrebatamento. São eventos diferentes. Segunda vinda de Cristo é uma coisa, arrebatamento é outra coisa. Então, qual é a cronologia? Cristo vem, primeira vinda, ok? Depois da primeira vinda vem o
arrebatamento. Isso é para igreja. Repita comigo, o arrebatamento é para a igreja. Pastor, mas e o judeu messiânico? Se você conversar com o judeu messiânico, ele fala que ele aceitou a Cristo agora, mas ele não será arrebatado, porque ele vai servir de testemunha viva para o tempo da grande tribulação. Veja. Então, veja como é interessante isso. Por quê? Nós temos dois povos hoje que a gente tem que estar de olho o tempo todo. A igreja, repita, a igreja é um povo. O outro povo que tenha um olhar bem aguçado para eles, o povo judeu. Espiritualmente falando, o povo judeu é a bússola. E é, pastor Cláudio? É. Por quê? Vamos lá. Deus deu uma promessa a Davi da construção do templo. Né? Só que Davi não pôde construir. Por quê? Sanguinário. Ele matou quem? Urias. Ok? Por isso que ele não pôde construir o templo. Quem construiu o templo? Salomão. Mas é interessante, né? Quem construiu o templo foi Salomão, mas a promessa foi feita de Davi. Então o trono é de... Vê como são esses coisas? Deus não volta atrás na sua promessa. Ele deu a promessa. Só que Davi não podia construir o templo porque a mão dele estava suja de sangue inocente. Porque sanguinário era Davi. Ele não era guerreiro. Ele não estava em guerra. Mas veja que Deus não cobrou sangue de ninguém, a não ser o de... Porque ele é justo. Entenderam? Eu já vi algumas pessoas, não, Davi era sanguinário que matou muita gente, e por isso não pôde construir o templo. Interpretação errada. Ele não pôde construir o templo porque ele matou Urias. Pastor, mas ele não estava na guerra. Mas quem deu a ordem? A autoridade estava com quem? Entendeu? Porque ele não pôde construir o templo. Mas o trono, não diz que da descendência de Davi? Então o trono é de... O templo de Salomão foi destruído. O que tem hoje no templo de Salomão? Uma mesquita. Ok? Mas a Bíblia diz, lembra o texto? A glória da... Será maior que a da... Isso diz alguma coisa? Pastor, como assim? Então você está querendo dizer que o templo de Salomão vai ser reconstruído? Porque quem tem que sentar no trono de Davi? O anticristo. Sabiam disso? Tá linkando agora. Por que que o judeu vai seguir o anticristo? Porque quando chegar, ele vai requerer a descendência davídica dele e tem que ter e vai poder sentar no trono de Davi. Começa bem. Com 3 anos e meio, ele vai fazer tudo de abominável. Aí o povo de Deus fala assim, opa, não é esse daí que a gente esperava, não. Aí começa a grande perseguição ao povo judeu. Onde é que está a igreja nesse tempo? Bodas do Cordeiro. O período de tribulação e grande tribulação aqui na terra, que serão 7 anos, vai ser o período das bodas do Cordeiro. Então vamos entender isso? A igreja é arrebatada, bodas do Cordeiro. Aqui na terra, início do período de... Vamos colocar como tudo grande tribulação, tá? Começa, a Bíblia coloca 3 anos e meio inicial de tribulação e depois o ponto ali, metade do tempo, a grande tribulação. Mas é todo o período de grande tribulação, 7 anos. Enquanto a igreja está lá celebrando com Cristo, as pessoas na terra estão passando pelo período da grande tribulação. Ok? Então, primeira vinda, arrebatamento. Aí vai acontecer uma série de coisas que lá na frente a gente vai ver todas essas coisas. Se eu começar falando essas coisas hoje, a gente não vai ver do amilenismo. Aí depois vem Cristo para implantar o milênio, segunda vinda de Cristo.
Ok? Então, agora voltando aqui. Entenderam? Quem entendeu diz amém. Quem não entendeu fala assim, não entendi. Amém. Todo mundo entendeu. Quarta-feira que vem posso perguntar? Posso? Pode perguntar. Pelo nome assim, fala assim, ó, me explique aí a milenismo. Só que eu não vou perguntar para Ivanildo, não vou perguntar para Manassés. Por que não, pastor? Porque já foram para o seminário, eles conhecem da coisa. Nele eu não posso perguntar essas coisas, né? Mas posso perguntar, né? Assim, Igor, diga aí, Cleide, Marivânia, Leia, Justina. É, meus irmãos. Por que isso? Nós temos que entender por quê. Mediante o entendimento do assunto, a gente vai compreender o que é essa interpretação. Então, veja. O amilenismo clássico crê no milênio que iniciou na primeira vinda de Cristo, representado pelo período do Evangelho, que segue até a ressurreição de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Vê que ele mata aqui. Olha como é interessante. Ele mata aqui o arrebatamento da igreja. Entendeu? Porque para eles, o arrebatamento também é algo simbólico. Então, para eles, nós já estamos vivendo esse período de milênio. Ok? Pastor, mas então ele não é Bíblia, não, meus irmãos? É interpretação. Tá bom? Então temos que entender isso. E tem pessoas que defendem essa corrente teológica? Tem. No mundo ocidental, nem tanto, tá? No mundo ocidental, não posso dizer isso, né? No Brasil, nem tanto. Mas é uma corrente forte. E muitos defendem isso daí, tá? Oi? Fala um pouquinho mais alto. Pastor Lucas. O que foi que ele disse? Na quinta-feira? Isso! Peraí, só um pouquinho. Depois, não, depois, é até interessante que assim, eu vi a mensagem, eu não tive esse entendimento, tá? Depois a gente senta a gente senta no reservado, porque é até, olha, vê como é interessante. Tava nesse dia, tava Diaconisa Regina, tava nossa irmã Neide, tava eu, tava nossa irmã Vaninha, tava a irmã Irece, tava na quinta-feira. Quem mais tava na quinta-feira à tarde aqui? Leia estava aí. Então, é interessante que, de repente, se mais alguém teve esse mesmo entendimento que nossa diaconisa Regina teve, é interessante a gente sentar depois e pontuar isso. E aí cabe. Né? Estamos falando no assunto. Então, é interessante isso para a gente fechar, né? Isso daí. Não tive, mas de repente, né? A gente conversando, a gente. Sim. Mas depois a gente. A senhora me lembra da. Tá? E aí a gente conversa. Gilson, sobre o milenismo, não, sobre as últimas coisas. Rapaz, porque assim, como, como é uma corrente interpretativa, ela não vai afetar diretamente a questão de salvação, o condicional para salvação, ok? Qualquer interpretação, qual é o perigo? Te ou te deixar mais espiritual. Deixa eu corrigir.
Pronto. Acho que a melhor palavra ao invés de espiritual é extremista, tá? Ou você vai ficar mais extremista ou menos extremista. Por exemplo, há uma determinada corrente em que, tá? Que está linkada essa daqui. E, por exemplo, você pega qualquer pastor batista, pode ser brasileiro, que é o conhecidamente tradicional, pode pegar os renovados, que são os nacionais, pode pegar o regular, pode pegar o independente, pode pegar o fundamentalista, pode ser o que for. Princípio de santidade é uma coisa muito pesada dentro da igreja batista. Todo pastor batista bate pesado, independente da corrente batista, ok? Então, por exemplo, se um pastor batista, estou falando da realidade brasileira, tá, meus irmãos? Quando sai da realidade brasileira, por exemplo, para pegar a realidade americana, pegar a realidade inglesa, tem algumas diferenças. Eu estou falando da realidade brasileira. Se você pegar um pastor batista, pegar uma ovelha sua, bebendo, fumando, ele vai chamar para conversar. Por quê? Porque entende-se que Deus nos declara santos, mas depois vem todo um processo de santidade. E, meus irmãos, processo de santidade é andar com Deus. Então, qualquer um. Mas tem uma vertente teológica, que fala assim, olha, eu já estou salvo mesmo, Deus conhece e sabe do meu coração, então... Mas aí a justificativa é, eu posso beber um pouquinho, se eu não me embebedar, tá tudo tranquilo. Entendeu? Então veja que algumas correntes interpretativas elas são perigosas. Por quê? Se tem um entendimento aqui, pode gerar uma abertura espiritual que é muito perigosa. Por quê? Meus irmãos, já perceberam que há determinados pecados que são contra o... Ou todos, né? Todos. Se atinge o corpo, por que Deus cobra? Porque hoje nós somos o quê? Então, quando eu peco, afeta o meu corpo, eu estou atingindo o quê? A morada do que sou eu. Então, o perigo da interpretação é isso. É gerar um legalismo. E aí fala assim, estou salvo mesmo, então. Pode acontecer o que for, quando ressoar a trombeta, você é arrebatado. A gente vai chegar nesse estudo. Tem uma condição lá que é meio perigosa isso daí, tá? Pode tocar a trombeta e o crente ficar. Deixa eu só completar isso, segura aí. Outra coisa, muita gente pensa, mas olha, tô com a trombeta, pode ficar, mas tem o conhecimento da palavra, então eu posso ser sacrifício para minha salvação. Poder pode, biblicamente falando, poder pode. Agora imagina, meus irmãos, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai ser tirado. Aí vem o governo do anticristo, pressão em cima dos cristãos. Não compra, não pode andar, não tem liberdade mais nada. Se com o Espírito Santo é difícil servir a Deus, imagina sem ele. A tendência de negar a fé é quase de 100%. Então, meu conselho como pastor de igreja, aproveite para se preparar para o arrebatamento. Porque depois, como diz aí no mundo, a giripoca vai piar. Tá? É muito mais difícil sem a ajuda do Espírito Santo. Com toda a certeza. Isso. Isso, 3 correntes. Eis aí. Por que é perigoso?
Vê como é interessante e por que essa discussão? E porque eu falei, meus irmãos, chegou a hora de a gente pegar e dar uma paradinha e vamos falar de escatologia de uma forma aberta e assim. E porque eu estou me prendendo para falar abertamente sobre todas as correntes, por causa dos perigos. Tudo isso que a Condição Regina está dizendo e que o irmão Gilson está dizendo são perigos para não matar nossa fé em Cristo. Por quê? É igual criança. A criança faz uma vez, você olha e fala assim, não pode, mas dá uma risadinha. Na segunda vez ela vai fazer assim. Assim, vamos ver se vai dar outra risadinha. Se der, vai dar outro passo. Vamos ver se dá outra risadinha. Opa, outro passo. Vai chegar uma hora que está fazendo. Porque sabe que não haverá uma repreensão. Qual é o perigo da frieza espiritual? Perdermos o foco. Exatamente que estamos sendo preparados para o arrebatamento. Então, por isso que algumas correntes interpretativas são perigosas. Não pode, pastor, mas o senhor disse que eu não posso dizer que está errada. Por isso que eu usei o termo de perigo. Por quê? Porque se eu vou abrindo, meus irmãos, vamos pensar espiritualmente agora. Se eu for abrindo concessões da minha vida cristã, dali a pouco o que acontece? Eu estou no mundo dentro da igreja. Mas de onde vem a apostasia? Exatamente isso. Você vai concessões, concessões, concessões. Você vai abrindo, vai abrindo. À medida que você abre, você vai se distanciando da posição que Deus tem para você. Aí, meus irmãos, chega uma hora que entenda o que eu vou falar. Perde-se o sentido de estar na presença do Senhor. Por quê? Porque você já foi laciado por todas as coisas que o mundo oferece. Eu falo assim, ué, então para quê? Ok? Então, por isso que são correntes, são interpretativas, mas são perigosas. Qual é o grande problema desse daqui? Lá no final, e depois tem um desenho, tá? Tenta ampliar bem o desenho para a gente ver se consegue detalhar. É o perigo de se cair em algumas seitas evangélicas, e aí já chegou num ponto de tanta interpretação que foi gerando esse afastamento do que a Bíblia diz, que fala que não vai ter inferno. É a teoria da aniquilação. Vai chegar uma hora que deixa de existir, então não tem inferno. O que a Bíblia diz sobre isso? E que o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. E é tormento. Por isso que é tormento eterno. Imagina, meus irmãos. Vou dar um exemplo aqui humano, que é uma coisa que incomoda. Quem tem enxaqueca aqui? Levanta a mão. Misericórdia. É muita gente com enxaqueca. Já viu que a gente sempre, quando a enxaqueca vai começar, faz um tum. Você fala, eita. Aí começa. Aí começa devagarzinho a dor, né? Aí dali a pouco, para você abrir os olhos, já luz, perfume, claridade, barulho, cheiro de comida, qualquer cheiro forte. Você para num posto, vai colocar gasolina. Quando você tá com enxaqueca, a cabeça faz assim, ó. Geralmente, quem tem enxaqueca, no mínimo 60 dor de cabeça, quantos dias? Já perceberam isso? Começa fraquinho, segundo dia extremamente intenso, e aí tudo dói a sua cabeça no segundo dia. Aí dá uma aliviadinha, mas no terceiro dia a cabeça parece que tá. Você anda assim, parecendo. Tá. Aqui você tá triste hoje, não, tá não. Porque você acostuma tanto com essa dor, mas incomoda tanto, que você nem fala mais, enxaqueca, tô com dor de cabeça. Mas se uma enxaqueca nos incomoda desse jeito, imagina esse texto. É tormento eterno, meus irmãos. Não acaba, não para. É o
tempo todo a pessoa sendo atormentada. Por isso, e aí eu falo como pastor, meus irmãos, prepare-se para o arrebatamento. Ah, pastor, mas muita gente falou e fala. E dê ouvido ao que se fala. Porque vai acontecer. Quando? Aí nós não sabemos. Por isso que nós temos que estar preparados. Pode ser agora. Por isso a necessidade do preparo. Tá? Então, algumas correntes teológicas. Pastor, e por que o senhor fala? Porque, meus irmãos, ensinar qual o perigo. E aí eu vou, Justino, tu estás proibido de falar o que você falou a semana passada, tá bom? Qual foi o grande problema de Adão e Eva? Foi desobediência? Antes de desobedecer, Adão foi ensinar a Eva por um meio muito ruim. O ensino através do medo. Depois, quando chegar em casa, pega o texto. Vê o que Deus ensina a Adão e orienta Adão. E vê o que Adão ensina a Eva. Ele coloca uma carga excessiva. O diabo aproveitou o quê? Viu o que o diabo fala para Eva? Ah, menina, é besteira. Esse negócio aí é bobagem. Não é agradável? Coma. Então Deus quer nos trazer a luz para que seja gerado o entendimento. Então veja, quando sai a venda espiritual, e aí eles começam a ter noção de todo o bem e de todo o mal, se você ensina só o certo, você está encaminhando a pessoa para fazer o errado. Vê como é interessante isso? Já viram que aquelas pessoas que são muito presas, né? Os pais, quando começa a crescer pelo não conhecimento, e muitas vezes o não conhecimento não é prático, não. É o conhecimento orientativo. Não tem? Quando começa a ter um pouquinho de entendimento, vai fazer o quê? Buscar o conhecimento daquilo que não? Aí, começa a buscar nas piores fontes possíveis. Então veja que é um texto, eu digo que o texto, os pastores muitas vezes não falam abertamente desse texto de Adão e Eva. Por quê? Dá um rebuliço na igreja. É uma guerra dos sexos. Os homens acusando as mulheres e as mulheres acusando os homens. Pastor, quem errou? Todo mundo. Adão errou por não instruir. Eva errou porque se precipitou. E o resultado somos nós. Exatamente. Agora, se Eva tivesse errado e Adão não tivesse errado, o pecado não seria estendido à humanidade. Por quê? Porque o representante legal, quem tinha autoridade, era a... Entendeu? Mas o texto que mostra exatamente isso. E aí, os irmãos vão entender algo que também é pouco explorado dentro das igrejas. Adão fez o quê? Por que duas vezes? Sim, sim, porque orientou errado e porque comeu. É verdade, é verdade, é verdade. E aí, isso gera... Olha, 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 já tá pegando fogo. Já tá, olha, olha, tava, quenzinha? Quarta-feira passada? Tava não? Graças a Deus. Graças a Deus, porque senão vocês dois eram misericórdia. Graças a Deus. Deus sabe o que faz. Aleluia. Olha como é interessante isso, meus irmãos. O que uma legalidade espiritual gera. Deus
coloca o homem como cabeça, a esposa como sua auxiliadora. O projeto de Deus sempre é que os dois andem juntos. Num relacionamento não existe um maior e um menor. Se no texto que a Bíblia fala que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, e submissão é missão conjunta, diz, me parece que 2 ou 3 vezes no texto que é necessário a mulher ser submissa. Manda o homem amar a mulher, no mesmo capítulo, 14 vezes. Então daí os irmãos veem que o propósito de Deus é gerar um equilíbrio relacional. Não tem não, é a parceria, é o andar junto, é comungar das mesmas coisas. Agora, a atitude de Adão lá atrás, e aí eu vou usar um termo nordestino, a frouxidão dele lá atrás gera a inversão de valores que nós temos hoje. Os homens hoje, muitas vezes, se escondem de decidir para deixar a mulher decidir. Biblicamente, isso está errado. Ivanildo, olha, se a gente ficar até 10 horas da noite, ela vai encontrar uns 50 erros de Adão. Você prova. A primeira porque ele entrou errado, a segunda porque comeu, e a terceira? Mas olha, você vê como, esse, graça, por que tem, que eu levantei as mãos, graça. Agora, veja o texto, vou pegar, olha, eu tô aqui, tá vendo, gente? Meu Deus. Olha só como é interessante. Esse ponto, terceiro ponto, que Zinha falou, ele não atribui a culpa à mulher, segundo o texto. A Deus, você vê que é mais sério? É a mulher que tu me destes. Nas entrelinhas ele tá falando assim, eu tava bonzinho aqui, sozinho no paraíso, andando aqui peladão, tranquilo, sem estresse nenhum. O senhor me dá essa mulher. Veja a seriedade disso. Meus irmãos, entenda uma coisa. Quando Deus estabelece num relacionamento que o homem tem o seu papel e que a mulher tem o seu papel, se houver uma inversão de valores, é a ruína de um relacionamento. Então, homem, assuma o seu posicionamento de homem, mulher, assuma o seu posicionamento de mulher, e eu estou dizendo aqui que na minha cabeça, posicionamento de homem não é que homem não tem que lavar, não tem que passar, não tem que fazer. Não, homem tem que lavar, homem tem que passar, homem tem que fazer comida, homem tem que ajudar a arrumar a casa. Homem, para ser homem, tem que ser ajudador. É missão. Agora, e Serrate dá testemunho disso, viu? Serrate dá testemunho disso. Cuida do neto, arruma a casa, faz café de manhã e serve a ela. Agora, vou defender Ivanildo, eu também sei que Ivanildo acorda cedo e faz a papa dele para sair para trabalhar. Mas não, mas já. Aí tem que ajustar. Né? Aí tem que ajustar. Agora, olha, as mulheres pegaram fogo agora, né? Assim, aleluia. Fala Deus, fala Deus, fala Deus. Agora, você mulher, também tem que assumir a sua responsabilidade de mulher. Uma. Ou a primeira?
Olha aí, Diácono Manassés. Tá vendo? Não é. Não é. Já deixa quieto, né? Assim, para aqui. Ó, prestem atenção, mulheres. Prestem atenção, mulheres. Uma coisa que no meu decorrer de vida ministerial vejo acontecer demais em famílias crentes. A mãe é mulher de Deus, o pai é homem de Deus. Geralmente os filhos contam as coisas para a mãe e para o pai. Geralmente qual é a atitude da mãe? Esconder. Esconder. Isso é bom. Sabe por quê? Qualquer homem, o que ele espera da sua companheira? Confiança. Tem umas que escondem dinheiro. Outras escondem situação dos filhos. Meus irmãos, entenda. Os dois, a Bíblia diz que se torna uma só carne. Segundo, seja sábia. Camarada trabalhou o dia todo. Cabeça de homem metódica. Ele vai chegar em casa, ele quer tomar um banho, ele quer sentar, ele quer fazer um pouco de nada para depois conversar. Hã? Aí, o que acontece em muitas casas, o camarada bota o pé em casa. Aí ele fala assim, meu Deus, devia ter ficado na empresa. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola com as próprias mãos a destrói. Minha irmã, entenda, o homem tem que respirar. Outra coisa. Oi? Tem. Não. Pastor, mas olha! Eu pedi pro homem fazer, tem um ano e ainda não fez. Aí você fala todo dia. Vai fazer não? 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 Todo homem na sua natureza é pirracento. Nasceu homem, é pirracento. Qualquer um. Qualquer um. Alguns mais, outros menos. Se você ficar instigando, aí fala assim, eu ia até fazer, mas agora não vou fazer. Então você falou uma vez, pastor, mas eu falei 50.000 vezes. Duas orientações. Primeiro, ora. Depois chega nele, faz aquele guisado que ele gosta. Não é? Prepara lá o guisadinho, dê o guisado para ele. Aí, ó, só os dois. Por quê? Porque mulher faz o quê? Para botar lenha na fogueira, fala na frente de todo mundo. Pronto, aí perdeu a vontade de comer o guisado. Só os dois. Aí você chega e fala assim, meu bem, você lembra? Você ia me agradar tanto se você fizesse isso. Entendeu? Entendeu? A mulher sábia. Ok? Aí a situação. Agora,
Se você for na queda de braço, não ganha. Não ganha. Então entenda isso. Isso é muito importante para o seu relacionamento. Entendeu? Você vê, virou quase terapia de familiar aqui, ao invés do amilenismo. E não deixa eu. Olha, olha, aqui, ó, entende assim. Voltando para o amilenismo, tá? Entende assim a primeira ressurreição de modo espiritual. Se a segunda morte é a separação de Deus no lago de fogo, a primeira ressurreição é a união com Cristo até a ressurreição dos justos para o juízo final. Esse pontinho aqui do entende-se até o juízo final é, para o amilenista, a cronologia das últimas coisas. Tem um desenho que depois a gente vai detalhar cada um desses pontinhos, tá bom? Passa para o outro slide. Eu só vou falar a primeira parte do segundo slide e quarta-feira que vem a gente continua. Não. Sai desse e entra naquele. Isso. Entra no outro. Aí. Pronto. Olha só. Amilenismo. Amilenismo em grego é a menos. Esse a menos no português é o não. Então, não mais milenarismo na escatologia cristã. Então, significa a rejeição da crença em que Jesus terá um reinado físico literal na Terra com duração de 1000 anos. Entendeu? Porque o amilenismo, então aquele azinho no grego é o símbolo do, ou significativo do não. Então, não aos 1000 anos, literal. Por isso, há milenismo. Então, essa rejeição contrasta com a interpretação, com interpretações pré-milenistas e algumas pós-milenistas. Veja, o mesmo capítulo 20 de Apocalipse. Pastor Clóvis, então, amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo, a base de Apocalipse 20? A base é Apocalipse 20. Ok? Vira só para eu ver, Hilton. Marca aí a visão. A visão, e aí a gente volta semana que vem. Alguma dúvida? Tirando a situação de Adão e Eva. Olha, amém. O assunto de Adão e Eva, finish. Amém. Para a gente continuar, senão a gente não vai chegar no pré-milenismo, nem pós-milenismo e nem a cronologia das coisas. Amém. Leiam Apocalipse 20, tá bom? Para a semana que vem. Leiam Apocalipse 20. E aí agora a gente vai falar bastante de Apocalipse 20. Se puderem começar a ler o livro de Daniel, comecem a ler também o livro de Daniel, tá bom? Isso. Oi? Yoshi, olha assim. Olha assim aí. Vamos orar, meus irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Diácono Nassés vai estar orando e logo após estarei impetrando a bênção apostólica. Pega fogo. Orar. Pai, nós te louvamos por tua bondade, por tua graça. Deus, muito obrigado por este dia abençoado que podemos desfrutar da tua boa mão. Ó Deus maravilhoso, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tua presença entre nós. Ó Deus, por falar conosco, por comunicar conosco, interagir conosco. Deus maravilhoso, muito obrigado por essa instrução da tua palavra, a orientação da tua palavra dita aos nossos corações nesse dia, nesta noite.
Deus maravilhoso, continua com tua boa mão sobre a vida da tua igreja, ministrando aos nossos corações aquilo, ó Deus, que precisamos de ti, Pai. Ó Deus, leva-nos, ó Deus amado, a cada dia a um nível maior de intimidade contigo. Nos ajuda, Pai querido, pois somos fracos, pequenos e carecemos de ti. Pai amado, Deus maravilhoso, não afaste de nós a graça do teu Espírito. Leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma noite restauradora para a glorificação do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor tenham sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Vamos todos na paz do Senhor.